Você, torcedor do Bahia, que entrou seco nesse vídeo para chamar o torcedor do Vitória de galinha e tirar a sua onda, porque o Vitória está na zona de rebaixamento, né? Faz o seguinte, se inscreva no canal. Sabe por quê? Porque nesse momento, 4 torcedores ou 5, 6 torcedores do Vitória já estão se desinscrevendo do canal. Aí você equilibra a balança, né? Porque a turma é assim, né? Se a gente falar um resultado negativo do time deles, como eu torço para outro time, os caras, somem do canal. Bom, se inscreva, viu? Vamos falar sobre esta fase do Vitória que não está nada boa neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia, que você tenha um excelente começo de semana nesta segunda-feira, tá? Bom, nesse momento nós estamos na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, ainda falta um jogo que ser completado, que será hoje, né? Será no dia 29, exatamente, dia 29 hoje, São Paulo e Palmeiras, tá, gente? São Paulo e Palmeiras vão jogar no Morumbi, agora é Morumbi, às 20 horas. Mas apesar da gente estar na 4ª rodada, o Vitória jogou apenas 3 jogos, tá? O Vitória jogou contra o Palmeiras, em casa, foi o primeiro jogo do campeonato, o Vitória perdeu do Palmeiras. Depois o segundo jogo do Vitória seria contra a equipe do Cuiabá, lá, mas esse jogo não aconteceu, porque neste dia, ou nesta semana, o Cuiabá estava envolvido com acho que foi semifinais da Copa Verde e tal, aí não houve esse jogo. Tanto é que Cuiabá e Vitória têm jogos a menos, né, na classificação geral. Depois o Vitória recebeu o Bahia no Barradão, empatou em 2-2. Depois de estar vencendo a equipe do Bahia por 2-0, deixou o Bahia empatar. E aí, neste último fim de semana, foi visitar o Cruzeiro no Mineirão e tomou uma sapecada de 3-1, né? Então, nesse momento, estamos na 4ª rodada, mas o Vitória tem 3 jogos. Foram 2 jogos em casa, 1 jogo fora. O Vitória marcou 3 gols e sofreu 6. Um saldo negativo de 3 gols, tá, gente? Vamos dar uma olhada nesse momento nos jogos que aconteceram até o momento nesta rodada. No dia 27 nós tivemos Vasco 0, Criciúma 4. Depois tivemos Cuiabá 0, Atlético Mineiro 3. Tivemos Bahia 1, Grêmio 0. No domingo tivemos Flamengo 0, Botafogo 2. Cruzeiro 3, Vitória 1. Corinthians 3, Fluminense 0. Fortaleza 1, Red Bull Bragantino 1. Juventude 1, Atlético Paranaense também 1. Internacional 1, Atlético Goianiense 1. E o jogo de hoje, São Paulo e Palmeiras. E os 10 primeiros colocados da Série A do Brasileiro são o seguinte: Botafogo está na primeira colocação com 9 pontos, seguidos por Atlético Mineiro com 8, Bragantino em terceiro com 8 e Atlético Paranaense com 7 na 4ª colocação. O Bahia caiu para a 5ª colocação. Neste momento, se o campeonato acabasse hoje, o Bahia estaria classificado para a pré-Libertadores, tá? Bahia em 5º com 7 pontos, Internacional em 6º também com 7 pontos, o Cruzeiro na 7ª colocação com 7 pontos e o Flamengo na 8ª colocação também com 7 pontos. Fechando o top 10, você tem na 9ª colocação o Grêmio com 6 pontos e olha só o Criciúma na 10ª colocação com 5 pontos. A equipe do Fortaleza está na 11ª colocação e a equipe do Vitória está na zona de rebaixamento. Bom, gente, olha só, o Vitória este ano já foi eliminado da Copa do Nordeste, caiu fora, tá? Depois tem aí o jogo da Copa do Brasil, mas o Vitória vai enfrentar nessa terceira fase nada mais nada menos que o Botafogo, que é o líder do Campeonato Brasileiro. O Botafogo é aquela coisa, né? Neste momento não é não é bom jogar contra o Botafogo, porque os caras estão em alta. Acabaram de vencer o Flamengo por 2-0 nesse último fim de semana e será assim um adversário muito complicado para a equipe do Vitória. É como se fosse um jogo do Campeonato Brasileiro, valendo 6 pontos, já que é jogo de volta, será um adversário difícil para o Vitória, tá? E eu achando que realmente o Sport pegaria o adversário mais difícil, que será o Atlético Mineiro. Mas aí Copa do Brasil, depois a gente fala sobre isso. No campeonato estadual, o Vitória acabou sendo campeão, venceu o duelo contra o Bahia, né? Ganhou o primeiro jogo no Barradão, empatou o segundo na Fonte Nova, Vitória campeão. E no Campeonato Brasileiro da Série A, Vitória na zona de rebaixamento. Então, a impressão que eu tenho é o seguinte:
O Vitória, ele ainda não jogou na Copa do Brasil. Ele já vai entrar na terceira fase e pode ser eliminado já no seu primeiro confronto, porque o Vitória foi campeão da Série B o ano passado, então isso deu direito ao Vitória já entrar na Copa do Brasil na terceira fase. Então o Vitória já vai pegar o Botafogo e a possibilidade do Vitória ser eliminado é grande, tá? Claro que eu estou torcendo aqui para o Vitória avançar. Eu quero que os clubes nordestinos avancem o máximo possível, mas não será fácil para o Vitória. Então, se o Vitória for eliminado pelo Botafogo, o Vitória simplesmente ganhou aí o dinheirinho, né, tal, da Copa do Brasil, mas vai ser eliminado no seu primeiro confronto. Na Copa do Nordeste já voou fora há algum tempo. Já está eliminado. Os 4 times que neste momento estão na Copa do Nordeste são Sport, Fortaleza, Bahia e CRB. Vitória, ó, já caiu fora. No Campeonato Brasileiro da Série A, zona de rebaixamento. Ah, mas tem um jogo a menos. Zona de rebaixamento. Simples. Jogou com Palmeiras dentro do Barradão, perdeu. Jogou com Bahia dentro do Barradão, fez 2-0, deixou o Bahia empatar. E visitou o Cruzeiro no Mineirão e tomou 3. O jogo contra o Cuiabá poderia ter sido até pior, tá? Porque o jogo do Cuiabá é lá. O Cuiabá também está numa situação muito ruim na tabela. Neste momento, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Cuiabá é o último colocado do campeonato. O Vitória e o Atlético Goianiense também estão em situações lastimáveis, mas cada um desses 2 times tem 1 ponto. Inclusive o Vitória está na 18ª colocação. Está na frente do Atlético Goianiense por critério de desempate. Mas os 2 têm 1 ponto. E o Cuiabá vem com 0. O Cuiabá realmente está muito ruim. Mas a gente não sabe. Nesse jogo aí, Cuiabá e Vitória, o Vitória poderia empatar com o Cuiabá, vencer ou perder, não sabemos. Então a situação do Vitória poderia estar melhor ou pior neste momento. Mas o que a gente tem é que o Vitória perdeu 2 jogos e empatou 1. O Vitória ainda não venceu na Série A do Brasileiro. Isso me dá a impressão que o Vitória só joga contra o Bahia. Porque o Vitória já disputou 5 jogos. Olha só, o Vitória já disputou 5 jogos contra o Bahia este ano. Em 3 desses 5, o Vitória foi, assim, espetacular. O Vitória foi campeão baiano por merecimento. Não foi porque foi acaso, não. Foi por merecimento. O Vitória, em 5 jogos contra o Bahia, colocou o coração na ponta da chuteira, colocou a raça na ponta da chuteira, venceu 2 jogos, empatou 2 e perdeu 1. E o Vitória venceu quando tinha que vencer. Venceu 2 jogos no Barradão, um deles, o primeiro jogo da final, aí foi para Fonte Nova jogar o segundo jogo da final, empatou com o Bahia, jogando melhor que o Bahia e foi campeão baiano. Então a impressão que eu tenho, bicho, é que o Vitória só joga contra o Bahia. Simples. Na Copa do Nordeste voou. Na Copa do Brasil, talvez vá voar também, não é? E no Campeonato Brasileiro é isso aí que vocês estão vendo. Então você, torcedor do Vitória, comece a se preocupar. Ok, um fator que dá uma certa tranquilidade ao torcedor do Vitória é que este ano o Vitória não luta por nada na Série A, nada. Se o Vitória conseguir alcançar uma Sul-Americana, levanta as mãos para o céu, erguei as mãos e dai glória a Deus. Sim, isso é verdade. Se o Vitória conseguir uma classificação na Sul-Americana, erguei as mãos para o céu, irmão. Porque o Vitória, neste Campeonato Brasileiro, não luta por absolutamente nada, a não ser a manutenção. Então, se o Vitória terminar na 16ª colocação, né? 17ª, 8ª, 9ª e 20ª, se o Vitória escapar dessas 4, terminar na 16ª, é um título. Se mantém na primeira divisão, começa a receber um pouquinho mais de dinheiro, porque já vai para o segundo ano na Série A, e aí no próximo ano logo a gente vê. Logo a gente vê. Então isso meio que mantém o torcedor do Vitória talvez um pouco mais tranquilo, porque luta apenas pela manutenção. Isso também não é tão impossível não, né? Agora, mais que isso, esse time do Vitória, que só joga contra o Bahia, vai ser complicado. Vai ser muito complicado. Como eu falei para você aí, torcedor do Bahia, no começo desse vídeo, se inscreve no canal, porque nesse momento eu acho que já uns 14 torcedores do Vitória já se desinscreveram aqui do canal, tá? Deixa like, boa segunda-feira, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!